Recebam a paz do Senhor. Quem está feliz com Cristo, diga glória a Deus. Deus seja louvado. Que festa maravilhosa. A presença de Deus é notória, é visível, é palpável. A glória do Senhor está nesta casa. Que Deus continue dando o crescimento a essa obra. Deus abençoe a vida do pastor Robério, que nos formulou o convite. Muito obrigado por lembrar deste humilde servo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua esposa, a pastora Kelly. Que Deus abençoe, amém? Estou acompanhado aqui da minha esposa Darly e também da Marli, que é sua irmã, que está aí conosco nessa trajetória. Que Deus abençoe a vida dela. Deus abençoe a vida dos músicos aí. Se puder me acompanhar aí, eu agradeço, amém? Em nome de Jesus. Irmãos, eu já tentei ser músico. Eu já tentei, mas não deu certo. Eu já tentei tocar teclado, entrei numa escola de música, fiz partitura, só que o negócio não ia. E o Senhor disse, meu filho, esse não é o seu chamado. Aí eu disse, Senhor, eu fico maravilhado quando eu vejo o pastor que prega e no final canta. Senhor, acho que eu vou fazer isso, eu vou pregar e no final eu vou cantar. Aí preguei e no final cantei. Aí os irmãos da igreja chegou em mim e disse, pastor, ajuda nós. Só prega, pastor, só prega. Eu falei, Senhor. Então cada um fique na vocação que foi chamado. Amém? Meus irmãos, o pastor me deu um tempo hábil aqui, mas eu serei sucinto em palavras, mas serei fiel àquilo que Deus colocou ao meu coração. Quem me ouve, diga glória a Deus. Aproveitando o ensejo, que todos já estão de pé, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8. O tema está em Romanos capítulo 8, versículo 38, 39. Mas eu quero usar aqui o versículo, capítulo 5, e o versículo de número 8, por base nesta noite, amém? Quem achou, diga glória a Deus. Romanos capítulo 5, e o versículo é o de número 8. Está escrito, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento, coloque a sua Bíblia no colo e dê uma linda salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. Aleluia! Ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória. Se eu fosse dar um tema para esta mensagem, o tema que eu daria para esta mensagem, para este congresso, eu daria inseparáveis. O tema que eu quero dar para esta mensagem é inseparáveis. Meus irmãos, antes de nós nos aprofundarmos aqui no texto, nos aprofundarmos no versículo que eu acabei de ler, eu quero fazer aqui de forma bem sucinta, bem rápida, algumas pontuações do livro de Romanos. A primeira pontuação aqui que eu quero fazer no livro de Romanos é que essa epístola aqui, essa carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja que está em Roma. O apóstolo Paulo, ele não estava na cidade de Roma. Paulo, ele estava na cidade de Corinto, quando ele escreveu essa carta. Paulo estava hospedado na casa do irmão Gaio, quando ele escreveu essa carta. A segunda pontuação aqui que eu quero fazer é que a igreja de Roma não foi fundada pelo apóstolo Pedro. A igreja que estava em Roma também não foi fundada pelo apóstolo Paulo. A igreja que estava em Roma, ela foi iniciada, ela foi fundada pelos crentes que se converteram na pregação missionária de Paulo na Macedônia, e também pelos judeus que se converteram
converteram em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os judeus que se converteram, os prosélitos, eles fundaram e iniciaram a igreja que está em Roma. A terceira pontuação que eu quero fazer aqui é que a carta de Roma, ela é a carta do apóstolo Paulo que escreveu aos Romanos, ela é a carta mais teológica que nós temos. E é a carta mais influente que nós temos. Essa carta ela influenciou John Wesley. E essa carta também influenciou Martinho Lutero. E continua influenciando até os dias de hoje. E quem ouviu, diga glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus resolveu provar o seu amor. Deus resolveu provar o seu amor para conosco. E como Deus resolveu provar o seu amor? Através de Cristo Jesus. Deus não quis apenas ficar falando que nos ama. Deus não apenas disse que nos ama, mas Deus resolveu provar o seu amor para conosco. E como Deus resolveu provar o seu amor para conosco? Através de Cristo Jesus. Jesus, ele é a expressão máxima do amor de Deus para a nossa vida. Jesus é o amor personificado. Jesus é o amor encarnado. Se você quer conhecer um pouco o amor de Deus para conosco, olha para Cristo. Quando você olhar para Cristo, você vai dizer: Deus me ama. Quando você olha para o Calvário, você vai dizer: Deus me ama. Quando você olha para a obra expiadora de Cristo, você vai dizer: Deus me ama. Então nunca deixa o inimigo soprar na sua mente e dizer para você que Deus não te ama, que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, que Deus não se importa por você. A prova que Deus te ama, e a prova que Deus não te esqueceu, e a prova que Deus não te abandonou, é o seu Filho, Cristo Jesus. Cristo Jesus, Cristo Jesus. Jesus é a prova que Deus nos ama. Deus, Jesus é a prova, é a expressão máxima do amor de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. E é interessante, olha só o estado que nós estávamos, e olha só o estado que nós nos encontrávamos. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não éramos perfeitos, nós éramos desprovidos da graça de Deus. Nós levávamos uma vida errante, desregrada, sem pudor. Nós estávamos atolados nos nossos delitos, atolados nos nossos pecados. Nós levávamos uma vida de engano, uma vida de transgressão, uma vida de mentira. Nós estávamos afastados de Deus. A ira do Senhor estava sobre a nossa vida. Mas ainda assim, Deus resolveu provar o seu amor para conosco. Ainda assim, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Talvez pelo justo alguém resolva morrer, mas poucos querem entregar a sua vida por injusto. Alguém olha para você e diz: esse aí não quer saber de nada, já lavei as minhas mãos, não vou mais orar por ele, não vou mais pagar o preço por ele. Esse aí não quer saber de Deus. E nós largamos de mão. Mas Deus olhou para mim e para você, mesmo eu e você virando as costas para Deus, não querendo saber de Deus, não se importando com as coisas de Deus. Deus olhou e disse: é pecador, mas vou enviar o meu filho. Não, vou falar de novo. Mas vou enviar o meu filho para morrer por ele. Para morrer por ele. Ele é pecador, mas o meu filho vai morrer por ele. Ele não é digno, mas o meu filho vai morrer por ele. Ele não merece, mas eu vou entregar o meu único filho para morrer por ele.
sabe o que eu gosto do apóstolo Paulo? Sabe o que eu gosto do apóstolo Paulo? É que ele entendeu isso. O apóstolo Paulo entendeu isso. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 15. Paulo vai dizer que Jesus, ele veio para salvar os pecadores. E aí ele diz: e eu sou o principal. Não, ele veio salvar os pecadores. E desses pecadores que Cristo veio salvar, eu sou o principal dos pecadores. Agora a pergunta que não quer calar é essa: você é um dos pecadores que Cristo veio salvar? Eu sou o primeiro pecador que Cristo salvou. Eu sou o primeiro pecador que Cristo resgatou. Eu sou o primeiro pecador que Cristo libertou. Cadê o segundo aí? Deixa eu ver. Cadê aqueles que foram resgatados por Ele? Só tem igreja restaurando vida, porque Jesus salvou, porque Jesus resgatou. Sabe por que você estamos aqui? Não é porque somos bons, não é porque somos perfeitos, não. É porque eu e você somos os pecadores que Cristo resgatou. Cadê os pecadores aqui? Então dá um papo de glória, vai. Enche essa casa de glória. Vai, pecador, apara. E isso aqui é tremendo, por quê? Porque os fariseus não conseguem entender isso. Os fariseus religiosos, eles não conseguem entender isso. Não entra na mente deles. Eles não conseguem entender esse princípio, esse conceito. É por isso que em Lucas capítulo 18, versículo de número 9 em diante, Jesus vai nos ensinar para nós uma parábola. A parábola do fariseu e a parábola do publicano. Jesus vai dizer bem assim: 2 homens subiu ao templo para orar. Um deles era fariseu e o outro era publicano. Aí Jesus vai dizer bem assim: o publicano, que se sentia indigno de olhar para o céu, de cabeça baixa, o publicano batia no peito e exclamava: pecador, misericórdia, Deus, pecador, misericórdia, Deus, pecador. Aí a Bíblia vai dizer que o fariseu viu a oração do publicano, e o fariseu começou a dizer: eu não sou como esse publicano, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o meu dízimo de tudo. Aí Jesus perguntou assim: quais os 2 que foram justificados? O publicano. Por quê? Porque aquele que alto se exalta será humilhado, mas aquele que alto se humilha será exaltado. Oh, glória a Deus. Nesta noite eu não estou pregando para fariseu, eu estou pregando para publicano, que chegou aqui dizendo: ó Deus, pobre e miserável homem que sou, quem é que vai me livrar do corpo dessa condenação? Pois o bem que eu gostaria de fazer eu não faço, mas o mal que eu não gostaria de fazer eu me pego fazendo. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Ó Deus, quem vai me tirar? Aí a Bíblia vai dizer que Jesus chega para dizer assim: o meu sangue te purifica de todo o pecado. Eu vou falar de novo: o meu sangue te purifica de todo o pecado. Ainda que ele seja vermelho como a escarlata, vai se tornar branco como a lã branca. O Senhor está jogando por terra aqui todo espírito de acusação, tudo aquilo que vem se levantando contra a nossa vida. Eu gosto de Martinho Lutero, porque na sua biografia, Martinho Lutero era um homem que orava e jejuava todos os dias. E ele não saía de casa sem antes tirar 4 horas de jejum, sem antes tirar 4 horas de oração. Um dia ele está no seu quarto de oração, e ele está lá orando, ele está jejuando, ele está clamando. Quando ele está orando, o inimigo se apresenta, se materializa e vai na parede do seu quarto
e começa a escrever para ele todas as suas falhas, começa a escrever para ele todos os seus pecados, começa a escrever na parede todas as suas transgressões. Quando Martim Lutero ele olha para a parede, ele diz-me assim: tudo isso aí, Satanás, que você escreveu é verdade. Esse pecado eu cometi, esse erro eu cometi, essa transgressão eu cometi, mas você esqueceu de colocar uma coisa no pé. O que? O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eu vou falar de novo: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eu vou falar outra vez: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E Hebreus vai dizer assim, que pelo sangue de Cristo nós temos a ousadia de entrarmos no santuário do Altíssimo. Então tem uma palavra para você nesta noite: não deixa nada impedir o teu glória, não deixa nada impedir a tua adoração, não deixa nada impedir você de adorar. Deus morreu na cruz, Jesus entregou a vida por você. Há um novo caminho diante dos teus olhos, e esse caminho é de sangue, e pelo sangue de Jesus nós temos a ousadia para adorar, para adorar. Só quem veio adorar, levanta a tua mão lá no quarto andar e dá a maior glória que você puder. Adora Ele nesta noite, vai, adora Ele, adora Ele. Os fariseus não conseguem entender isso. Quando nós vamos para Lucas capítulo 19, é interessante que Jesus ele entra dentro da casa de Zaqueu. E quando Jesus Cristo ele entra dentro da casa de Zaqueu, alguém olha para Jesus, alguém olha para os discípulos de Jesus e diz bem assim para eles: o seu mestre se assenta com pecadores. Não, você não está nesse culto, eu vou falar de novo. O seu mestre se assenta com pecadores. Ainda bem que o nosso mestre se assenta com pecadores. Oh, glória a Deus. Nós só estamos aqui porque o nosso mestre se assenta com pecadores. Os fariseus estavam do lado de fora murmurando: o seu mestre se assenta com pecadores. Mas eu preciso te dizer uma coisa: ele não se assenta com o pecador para pecar com ele, ele se assenta com o pecador para salvar o pecador. Vou falar de novo: ele não se assenta com pecadores para pecar com ele, ele se assenta com o pecador para salvar o pecador. Eita glória! E ele diz dentro da casa de Zaqueu: hoje a salvação chega a esta casa. Hoje a salvação chega a esta casa. Eu vou liberar essa palavra só para quem trouxe glória a Deus. Não é amanhã, é hoje. Não é depois da manhã, é hoje. Não é daqui um mês, é hoje. Não é daqui um ano, é hoje. Eu profetizo o hoje de Deus na sua vida. O hoje de Deus na sua vida. A salvação chegou à sua casa. A salvação chegou à sua casa. Declara isso: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí olha só que Lucas 19 vai dizer que quando Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua. Aí o texto diz assim: e Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Isso aqui nos confronta. Por quê? Porque Zaqueu é pecador, mas está recebendo Jesus com alegria. Eu vou falar de novo: Zaqueu é pecador, mas é um pecador que quando abriu as portas da sua casa, recebeu Jesus. E eu preciso te confrontar aqui nesta noite: como você recebeu Jesus na sua casa. Eu vou falar de novo: como você recebeu Jesus na sua casa. A tua adoração aqui revela como você recebeu Ele lá. O teu compromisso aqui revela como você recebeu Ele lá. A sua entrega aqui revela como você recebeu Ele. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui nos confronta. Os fariseus não entendem isso. Eu gosto de Malaquias capítulo 1, versículo de número 2. O Senhor diz assim: vós estão me perguntando, em quem eu vos amastes? Não é Esaú, irmão de Jacó? Aí o Senhor diz: porventura, porém eu não amei
a Jacó. Eles estão perguntando: Senhor, quem nos amastes? Não é porventura Esaú, irmão de Jacó? E o Senhor disse: mas eu amei a Jacó. Isso aqui nos confronta, porque isso aqui não é comum. Porque o comum era Deus dizer que amou Esaú. Esaú era homem do campo. Esaú era homem de caça. Esaú era amado por Isaac. Jacó era moço simples. Jacó era amado por Rebeca. Jacó tinha um caráter duvidoso. Jacó tinha um ânimo duplo. Jacó era suplantador. Jacó, ele era oportunista. Quando Esaú chegou do campo, morrendo de fome, Jacó está fazendo ali um guisado. Aí Esaú chega e diz: me dá um pouco dessa sopa de lentilha, me dá um pouco aí desse guisado, dessa sopa de carneiro. Aí o texto diz que Jacó vai dizer: me vende a sua primogenitura e eu te dou. Aí Esaú vai dizer bem assim para ele: eu estou morrendo de fome, o que me importa, o que me serve essa primogenitura? Aí Esaú vendeu. Depois que Esaú vendeu, Jacó lá na frente ainda vai roubar a bênção. Isaac quase cego, Jacó vai se disfarçar de Esaú e vai receber a bênção no lugar de Esaú. E isso aqui mexe conosco. Aí Deus está olhando e está dizendo: eu amei Jacó. Sabe o que Deus está dizendo? Olhando para Jacó, não havia nada nele que despertasse o meu amor por ele. Porque para você amar alguém, esse alguém tem que despertar o seu amor. Quando você olha para uma pessoa, você vai dizer: quando eu olhei para ela, eu amei. Por quê? Porque havia algo nela que despertou o meu amor por ela. Quando Deus está olhando para Jacó, Ele está dizendo: não havia nada de Jacó que despertasse o meu amor por ele. Mas eu resolvi amar Jacó. Oh, glórias. Deixa eu dar uma notícia para você. Aqui nesta noite não tem Esaú, aqui só tem Jacó. Falho, errante, perdido, mas Deus olhou e disse: mas eu resolvi amar. Ovelha negra da família, mas Deus resolveu amar. O problemático, mas Deus resolveu amar. Ninguém amou você, mas Deus amou. Ninguém queria, mas Deus disse: mas eu quero. As pessoas rejeitavam, mas Deus disse: eu não vou rejeitar. Alguém olhava para o Edson e dizia: o Edson, usador de droga, o Edson, cantor de rap, o Edson que vive uma vida desregrada, o Edson que anda por aí andando com pessoas do crime. Ah, não quero ele não. Mas Deus olhou e disse: mas eu resolvi amar ele. Eu resolvi amar ele. Eu olhei para ele e resolvi amar ele. Para você não há nada que desperte o seu amor, mas quando eu olhei para eles, quando eu olhei para você, quando eu olhei para a tua vida, perdido, andando sem rumo, sem direção, família destruída, levando uma vida totalmente desregrada, Deus olhou e disse: mas eu te quero, mas eu te amo, mas eu te amo, mas eu te amo, mas eu te amo. Cadê você aqui? Reage nesta noite. Se isso é verdade, enche essa casa de glória, enche essa casa. Isso é maravilhoso. Então nós temos motivos para dar glória. O amor de Deus é um amor sacrificial. O amor de Deus é um amor sacrificial. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, o texto vai dizer: e ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de homem, fez semelhante aos servos, e foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Deixa eu dizer algo para você aqui: seja obediente ao Pai, ainda que essa obediência te leve ao martírio. Seja obediente ao Pai.
ainda que essa obediência te leve à cruz, seja obediente ao Pai. E porque ele foi obediente ao Pai, Deus resolveu honrar ele. E como que Deus honrou ele? O exaltando soberanamente, dando a ele o nome que está acima de todos os nomes, e no seu nome todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo dela, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Vou falar de novo, que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua vai confessar, todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo dela, toda língua vai confessar: Jesus Cristo é o Senhor. E eu vou falar isso aqui bem devagarzinho, eu vou falar isso aqui com todo respeito e com todo carinho, mas eu preciso falar essa verdade para você. O Brasil não tem papa, o Brasil não tem padroeira, o Brasil tem Senhor. Eu vou falar de novo, o Brasil tem Senhor. O salmista já disse: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo Deus é o Senhor. Declara isso aqui para ficar registrado no mundo espiritual. O Brasil tem Senhor, esta nação tem Senhor. Quem governa essa nação é o Senhor, quem direciona essa nação é o Senhor, quem é adorado aqui é o Senhor, quem é glorificado aqui é o Senhor. A minha casa tem Senhor, a minha família tem Senhor, o meu lar tem Senhor. Nós fomos comprados pelo Senhor. Eu e minha casa pertencemos ao Senhor. Essa nação tem Senhor, essa nação tem Senhor. Essa nação não tem papa, essa nação não tem padroeira. Esta nação tem Senhor, tem Senhor. E o Senhor tem nome: Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Autor da vida e Príncipe da paz. Se isso é verdade, reage, reage. Agora ele, agora ele, agora ele, agora ele. O amor dele é sacrificial. E para nós já começar a encerrar, Mateus capítulo 27, versículo de número 46. Eu estou te dando só algumas ferramentas aqui, só algumas informações, para você nunca deixar nada te separar do amor dele. Por isso que o tema é inseparáveis. Mateus 27, 46. Jesus está na cruz. É os seus últimos momentos na cruz. É as suas últimas palavras na cruz. Jesus está olhando aos pés da cruz. E quando ele olha aos pés da cruz, Jesus não vê os seus discípulos. Jesus não está vendo aquela multidão que ele curou, que ele libertou, que vinha ouvir as suas palavras. Jesus não está vendo. Um pouco mais para frente está ali a sua mãe. E o único que está ali é João. Jesus está olhando aos pés da cruz, está o carrasco. O carrasco que tem a incumbência de dirigir aquela execução, coordenar aquela execução. Ele está nos pés da cruz. Aí Jesus vai dar um brado. E o brado que Jesus vai dar não é em grego. O brado que Jesus vai dar não é em hebraico. O brado que Jesus vai dar é em aramaico. Elohi, Elohi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus ele olha para o céu e ele sente a ausência do Pai. Jesus está olhando para o céu e está sentindo o abandono do Pai, porque ele se fez pecador por nós. E é normal Jesus olhar para os discípulos e perceber que os discípulos largou ele, que os discípulos abandonaram ele, que a multidão abandonaram ele. Mas quando ele olha para o céu, ele faz uma pergunta: Elohi, Elohi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus vai experimentar na cruz a dor do abandono. Agora me pergunta por quê?
Não, só vou falar se você dizer. Me pergunta por quê? Para que eu e você nunca experimentasse o abandono do Pai. Então Jesus passou pela dor do abandono para você não passar. Jesus passou a experiência do abandono do Pai, mas Ele vai dizer: a minha igreja, eu vou falar de novo, a minha igreja não vai passar por essa experiência. A minha igreja nunca vai dizer: o Pai me abandonou, o Pai me largou. Por quê? Porque essa experiência eu passei por ela na cruz. Eu passei por ela na cruz. Eu passei por ela na cruz. Eu passei. É por isso que Paulo vai entender que o amor de Cristo, ele transcende, ele é transcendental. Aí em Romanos 8, ele vai dizer no versículo de número 38: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele vai usar forças extremas para dizer nada, nem no céu, nada no céu, não tem anjo, não tem arcanjo, não tem querubim, não tem serafim que poderá nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nem as circunstâncias, nem as aflições, nem as guerras, nem as lutas, nem as pelejas, nem as difamações, nem a calúnia, nada nessa terra de origem comum, de origem natural, de origem humana, vai nos separar do amor de Deus. Pode se levantar o inferno, pode se levantar tronos, pode se levantar principados, pode se levantar potestades, pode se levantar o inferno todo, nada vai nos separar. Sabe por quê? Porque o amor de Deus está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma verdade para você. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não só enxerga você, Ele vê Cristo. Ele vê Cristo. Ele vê Cristo. Ele vê Cristo. É por isso que nós tínhamos tudo para ser réu do inferno, imperfeito. Muitas vezes nós falhamos, transgredimos, erramos, fazemos coisas que não agradam a Deus, e era para a gente ser fulminados vivos. E por que não somos? Porque quando Deus olha para você, Ele vê Cristo, Ele vê o Calvário, Ele vê a cruz, Ele vê o sacrifício, Ele vê o amor, Ele vê o perdão, Ele vê a entrega. E Cristo está nos céus, direita de Deus, intercedendo por mim, intercedendo por você. E se não bastasse isso, o Espírito Santo também está lá, dizendo: Deus, dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade, fortalece ela outra vez, fortalece ele de novo. Ele escorregou, mas ele quer se colocar de pé. Ele está arrependido, ela está arrependido, ela está... Eu sinto a graça dele aqui, eu sinto o amor de Jesus aqui, eu sinto o amor de Jesus aqui, eu sinto o amor de Jesus aqui. Você pode contemplar aí ou não? Você pode contemplar aí ou não? Nada, nada. Eu gosto de uma frase, e Paulo diz lá em Filipenses, encerro minha participação agora, capítulo 4, versículo 11, versículo 12 e versículo 13. A igreja de Filipos, a igreja dos Filipenses, era a igreja que mais socorria Paulo, era a igreja que mais ajudava na obra missionária. Só que quando Paulo foi preso em prisão domiciliar, por alguma razão, por algum motivo, a igreja de Filipos deixou de socorrer ele.
A igreja de Filipos deixou de levar donativos para ele. Mas quando eles se encontram novamente, Paulo diz bem assim para eles: não fique constrangido, não fique envergonhado. Por quê? Porque eu aprendi. O teu esquecimento me trouxe aprendizado. Então você não está aqui, eu vou falar de novo. O teu esquecimento me trouxe aprendizado. Então tem hora que Deus permite alguém se esquecer de nós, as pessoas não lembrarem da gente. E não é para Deus nos matar, não é para você ficar: ninguém me lembra mais de mim, ninguém me ama, todo mundo me esqueceu. Não, é Deus dizendo: esse esquecimento vai lhe trazer aprendizado. Esse esquecimento vai lhe dar estrutura. Esse esquecimento vai te deixar mais forte. Esse esquecimento vai te firmar, vai te alicerçar. Aí ele diz: eu aprendi. Aprendeu o quê? Eu aprendi a me conter com o que eu tenho. Eu aprendi a viver na abundância como passar necessidade. Em todas as coisas eu já estou instruído. Meus irmãos, olha só o que Paulo está dizendo. Eu aprendi a ver com o que eu tenho. Em todas as coisas eu estou instruído. Eu aprendi a viver tendo tudo como não tendo nada. Eu aprendi uma hora a estar com a conta no azul, outra hora a estar com a conta no vermelho. Eu aprendi uma hora a comer do bom e do melhor, e outra hora comendo só aquilo que Deus colocou na minha mesa, uma comida simples. Parece que eu vejo alguém olhando para Paulo dizendo assim: Paulo, como você consegue viver nessa gangorra? Uma hora está lá em cima, outra hora está embaixo. Uma hora está dando tudo certo, outra hora está dando tudo errado. Uma hora as coisas estão acontecendo, outra hora as coisas deixam de acontecer. Paulo, como você aguenta? Aí no versículo 13 ele diz: porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Vou te dizer de novo: porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Vou dizer de novo: porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Recebe força de Deus aí agora, vai. Recebe graça de Deus aí agora. Recebe força para suportar as lutas, para suportar as diversidades, para suportar os altos e baixos da vida. Recebe força, recebe força. O diabo não vai te parar, o inimigo não vai te parar, a guerra não vai te parar, a luta não vai te parar, a circunstância não vai te parar. Você não vai retroceder, você não vai recuar, você não vai voltar para trás, não vai. Paulo diz: eu já sofri açoites, já sofri naufrágios, fui expulso de Bereia, fui esbofeteado por Satanás, fui caluniado, fui dado como morto, mas eu tudo posso, porque aquilo que não me mata me deixa mais forte. Oh, glória! Vou falar de novo: aquilo que não me mata me deixa mais forte, porque quando eu pensei que eu estava fraco, aí que forte. Por isso eu me alegro nas minhas injúrias, por isso que eu me alegro nas calúnias, por isso que eu me alegro nas perseguições, porque na minha fraqueza tem alguém que me dá força. Caminha. Vou parar, para não, recebe força. Vou desistir, desiste não, recebe força. Vou parar, vai parar não, recebe ânimo aí, recebe força, recebe graça. Deus, eu vou abrir mão de tudo. Vai não, filho, vai não. Você vai aguentar, você vai superar. Recebe força. Quantos acreditam? Com a permissão do pastor, se coloque sobre seus pés. Aleluia. Adora Ele por um minuto agora. Se você é batizado em línguas, é batizado no Espírito, fala em línguas agora. Isso. Porque quem fala em línguas não fala aos homens, é mistério, fala com Deus. Fala em mistério com Ele aí, porque enquanto você vai adorando, Ele vai te renovando, Ele vai te renovando, Ele vai te renovando. O inimigo pensou que você não ia adorar, mas olha você aqui adorando. O inimigo pensou que esse seria o seu último ano. Vai não, você vai continuar, você vai prosseguir. O inimigo falou: vai ser o teu último congresso, vai ser a tua última festa, vai ser o teu último dia nessa casa. Vai não, vai não, vai não. Você vai continuar.
você vai prosseguir. E enquanto Jesus não voltar, você estará adorando a Ele nessa casa, você estará servindo a Ele nessa casa, você vai estar glorificando a Ele. Então enche essa casa de glória, vai! Enche essa casa de glória, vai! Enche essa casa de glória, vai! Enche! Isso! 1 minuto adorando! Vai, pecador restaurado! A graça te alcançou, a misericórdia te alcançou. Se você tem motivo para adorar, adora. Se você tem motivo para adorar, adora. Se você nesse clima de adoração, eu não posso entregar a minha oportunidade sem fazer um apelo para você. Você que está em nosso meio, que ouviu essa palavra e o Espírito Santo tocou no seu coração, ele ardeu no seu coração. Enquanto eu pregava, o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E se você está aqui hoje, isso é a prova que hoje é o seu dia. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas se você está aqui, é porque o Espírito Santo te convenceu. Pastor, eu vim hoje porque me convidaram. Você só aceitou o convite porque o Espírito Santo te convenceu. E eu quero te fazer o maior convite da sua vida, o melhor convite. Tem alguém para Jesus. Sei que nunca confessou a Cristo como seu Senhor e queira vir aqui na frente. Se você conhece alguém, com muito carinho, chega até ela e diz: quer que eu vou lá com você? Porque às vezes a pessoa quer vir, mas ela se sente acanhada, envergonhada. Mas se você falar para ela: se você quiser eu te acompanho, eu vou com você lá. Pergunta para essa pessoa se você conhece: quer que eu vou lá com você? Cadê a primeira vida? Pastor, mas eu sou tão falho, eu sou tão errante, eu sou tão pecador. Todos nós somos. Todos nós somos. Mas é a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, confessando Ele como seu único e suficiente Salvador, que o Espírito Santo começa a te ajudar nas suas fraquezas. Quando entreguei a minha vida para Jesus, eu ainda fumava. Saía do culto, já pegava o cigarro, 3 meses fumando ainda. Ia para o culto e fumava, saía e fumava, saía e fumava. Até que chegou o dia que o Espírito Santo falou assim: hoje eu vou te libertar. Então dê um passo de fé, não importa suas falhas, nossos erros. Ele só quer que você dê um passo de fé. Cadê a primeira vida para Jesus? Cadê você que por alguma razão ou outra se afastou do Evangelho, mas hoje você quer retornar? Se tem um tempo que nós temos que estar aos pés da cruz, o tempo é esse, o tempo é hoje. Jesus está às portas, os dias são maus na terra. Aleluia. Cadê a primeira vida? Tem mais? Tem? Pastor, eu preciso ir na frente confessar. Jesus precisa. A sua confissão não pode ser oculta, a sua confissão tem que ser pública. Porque quando você confessa Ele em público, Ele te confessa perante o Pai e perante os anjos que estão no céu. Tem alguma alma para Jesus? Tem alguma alma? Se não tem, até a bênção apostólica, até essas portas se fecharem, as luzes se apagar, você pode procurar o pastor e ele vai orar por você. Aplauda Jesus bem forte. Meus irmãos, pedi permissão ao nosso amado pastor. Eu vou estar lá no fundo. Eu escrevi um livro de batalha espiritual, combatendo o invisível, mas acabou muito rápido. Mas eu estou aí fora com alguns doces de leite, diretamente de Minas. E tem também 2 pacotes de pão de queijo e 1 queijo meia cura, porque acabou muito rápido. Preguei hoje de manhã, já foi uma quantia de manhã. Preguei essa semana, já foi. E hoje tem um pouquinho aí. Se você ajudar eu acabar com essa quantia, pegar outra remessa, eu vou te agradecer em nome de Jesus. Deus abençoe, muito obrigado.